Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a Era Vargas, né, que foi de 1930 a 1945, né? E com certeza, né, a gente vai falar de uma importante figura da história brasileira, assim, tipo, talvez o presidente mais importante da história pelo legado que deixou, né? Assim, foram muitas coisas para o bem ou para o mal, né? Mas claro que é uma figura controversa, né? O Getúlio Vargas, mas ele deixou, ninguém pode negar um legado para a história moderna brasileira, né? A questão da legislação trabalhista, várias estatais, instituições do Estado, né? Começaram, né? São obras, né? Da sua época, né? E realmente é uma figura controversa porque ele foi o cara que foi ditador, né, do Estado Novo, né, ditador civil, né, e também o cara que foi eleito presidente pelo voto, né, então tipo ele foi o ditador, mas ao mesmo tempo, mas depois ele foi o cara que é presidente eleito democraticamente, né, e foi o cara que tem a questão da industrialização, né? Tipo, ajudou a fomentar toda a burguesia nacional, né? E também foi o cara dos direitos trabalhistas, né? Considerado o pai dos pobres, né? Claro que não foi de graça, né? As leis trabalhistas, né? Assim, teve uma luta, né? Dos trabalhadores e tal, mas não podemos negar que o papel fundamental de Vargas para a institucionalização dessa legislação, né? Então vamos lá, gente. Então, para entender o. Então, nesse primeiro momento, desculpa, a gente vai falar da questão mais política, né? Da Era Vargas, né? Os aspectos políticos, né? Então, a Era Vargas ela começa quando? Com a Revolução de 30, né? Então, para falar da Revolução de 30, a gente tem que voltar um pouquinho é, na Primeira República. Como é que era? Né? Como é que eram as eleições? Né? Como é que os presidentes eram escolhidos e tal. A gente viu, né, que na Primeira República as eleições eram uma farsa, né? Os presidentes, os eleitos, né? Eles eram já escolhidos de antemão, né? Assim, tipo, a eleição era mais para chancelar, né? Ou a escolha se dava nas cúpulas políticas, né? Por exemplo, o presidente já sabia quem era. Vamos dar um exemplo, né? O penúltimo presidente da Primeira República, que foi o Arthur Bernardes, né? Minas e São Paulo vão lá, conversam, decidem, o próximo presidente vai ser o Washington Luiz. E foi mesmo, Washington Luiz, né? Tipo, os, as elites estaduais decidiam, davam apoio e, assim, tipo, conseguiam os votos para eleger o presidente, o candidato escolhido, que nesse caso, em 26, foi o Washington Luiz, né? Paulista. Apesar de ter nascido no Rio de Janeiro, mas a vida política dele foi toda em São Paulo, né? Então era assim, tipo, as eleições eram um arranjo, né? Que era onde, desculpa, onde já se acertava ali de antemão. Havia como posso dizer, havia ali uma aliança, né, entre Minas e São Paulo, né, os dois principais estados da federação, né, politicamente, economicamente, né, os dois principais estados. E a partir ali de 1919, né, eles se revezavam no poder, né. O mandato era de São Paulo, outro de Minas, né. Então Arthur Bernardes, mineiro,
de 22 a 26. De 26 a 30, Washington Luiz. E de 30 a 34 seria paulista. Não, perdão, mineiro, né, nesse arranjo. Só que o Washington Luiz decidiu, não vai ser mineiro porra nenhuma, vai ser um paulista. Porque ele achava que São Paulo não tinha que se submeter a Minas, São Paulo era poderoso e tal, não precisava ficar se submetendo àquela elite mineira que ele achava decadente, e por aí vai, são várias razões, né? Ele tinha implementado o Washington Luiz, né, um plano de estabilização econômica, né? E ele achava que um sucessor paulista poderia dar seguimento, né? Tem que sempre lembrar que naquela época não tinha reeleição, tá? Acabou o mandato, tchau e benção, volta para casa, né? E outras coisas também do Washington Luiz, né? É importante a gente lembrar que assim, tipo, ele tinha uma coisa de construir estradas, né? Assim, algumas estradas, né? Tipo a Rio Petrópolis, essa estrada nova, né? Não estrada velha, estrada nova. Foi construída no governo dele. A Rio-São Paulo, não a Dutra, né? A Rio-São Paulo, a antiga Rio-São Paulo também, né? E que demorava dias para chegar em São Paulo, né? De Rio a São Paulo diminuiu para 10 horas, né? Foi bastante coisa, né? Aí com a Rio Dutra, com a Presidente Dutra já diminui mais ainda, são 6, né? Dependendo, 5, enfim. Então, onde estava mesmo? Assim. Então há esse rompimento, né, entre São Paulo e Minas, né? Os mineiros vão ficar muito bolados com São Paulo, porque é como se tivesse quebrado o acordo mesmo. Então, São Paulo, Minas acaba se aliando a outros estados dissidentes, como Rio Grande do Sul e Paraíba, né? E forma uma chapa concorrente, né? Que vai ser maior, algo maior do que aquela coisa, aquelas candidaturas típicas da Primeira República, né? Que são bem estaduais, de cúpula, não. Nesse momento, eles vão formar uma aliança, chamada Aliança Liberal mesmo, tá? Que vai congregar essas elites estaduais dissidentes e, além disso, segmentos sociais, urbanos, classe média, que vão estar de saco cheio daquele esquema da Primeira República, né, viciado, corrupto, que eles consideravam corrupto, né, e era corrupto mesmo, né, aquele mandonismo, tudo, coisa arcaica, né. E vai ter também, muito importante, os tenentes vão estar lá também, que é lá da Primeira República, né, que eles apareceram, que vai ser o movimento dos militares na política. Isso aí no Brasil acontece toda hora, né? Militar na política é um mal mesmo, mas enfim. Mas os tenentes estão lá, eles vão defender isso, é uma renovação política, moralização e tal, modernização da máquina pública, aquela coisa toda. Então, a Aliança Liberal vai lançar um candidato, Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas, sempre bom lembrar, era um cara que era da política tradicional, assim, tipo, uma família tradicional e tal. Ele foi, inclusive, ministro do Washington Luiz. Naquele momento ele era governador, perdão, naquela época se chamava presidente mesmo, do Rio Grande do Sul. Então era um cara que vinha já da elite política, né? Embora ele tenha uma tradição ali do positivismo gaúcho, que é aquela coisa da modernização, de defender uma ditadura, um governo autoritário que modernizasse o país e tal. Mas enfim, isso é outro papo. Aí naquela disputa entre o candidato do governo, que era o Júlio Prestes, versus o Getúlio Vargas, quem ganha? Quem? Vai ser, obviamente, o Júlio Prestes, né?
Porque São Paulo tem a máquina, conseguiu, né, tinha apoio de mais estados, né, a eleição era fraudada e tal, você podia ter campanha, não sei o que, tudo aquilo, mas não adiantava nada, porque era decidido ali na fraude, né. É, enfim, o Júlio Prestes é eleito, não assume o cargo ainda, a eleição foi em 30, e os presidentes eles assumiam em 15 de novembro, né? A eleição se dava alguns meses antes. Bem, mas só que tem um pessoal da Aliança Liberal que não aceita o resultado, né? Principalmente os tenentes. Então vai se arquitetar um, vai se elaborar um plano ali para tomar o poder, né? Na típica tradição militar golpista mesmo, né? De conseguir apoio de setores militares e tomar o poder, depor o presidente, o governante no poder e instalar um outro governo. Foi exatamente assim em 1930, tá? E houve o assassinato do candidato a vice do Getúlio Vargas, que era o João Pessoa, governador da Paraíba, e isso deu, digamos assim, criou aquela comoção que favoreceu a ação desse pessoal aí, desses militares da Aliança Liberal, que eram os tenentes, né? No sentido de depor o Washington Luiz e instalar um novo governo, né? Aí eles conseguem um apoio de vários franjas, né, das Forças Armadas. Aí os comandantes militares ficam com medo da quebra de disciplina e acabam falando assim pro Washington Luiz, ó, sai do cargo, já era, perdeu o Playboy, vai embora. Então, com isso você tem o fim da Primeira República e a instalação de um governo provisório, tá? Por que um governo provisório? Porque ele não foi eleito e não tem uma constituição ainda, porque porque um regime político foi demolido, né? Na Primeira República. Então, todos aqueles o presidente, os governadores, todos são destituídos, né? E se instalam, vai quem vai ocupar a presidência vai ser o Getúlio Vargas, vai ser o chefe político da Aliança Liberal, né? Ele foi escolhido como presidente, governando provisoriamente, e os governadores vão ser substituídos por interventores, né? Então vai ter uma centralização do poder político, né? Bem mesmo, assim. O governo federal escolhendo os interventores e tal, e tacando medidas, né? Implementando várias ações, né? No sentido de fazer uma reforma mesmo, assim. Porque a gente tem que lembrar que a Aliança Liberal, ela tinha um programa que era assim, tipo, tornar as eleições processos mais com lisura, né? Ou seja, com, com credibilidade, né? Assim, sem tanta fraude, né? A defesa do... Aí tem várias propostas assim nessa direção da questão eleitoral, né? Que era uma questão mesmo significativa, né? Para a criação de uma justiça eleitoral, para verificar, né? Porque antes na Primeira República não tinha uma justiça federal, era justiça eleitoral, perdão. Eram os próprios deputados que montavam um comitê e analisavam. Era uma fraude, né? Enfim, e nesse programa também tinha a questão da diversificação da economia, né? Um incentivo à industrialização. Tinha também a questão dos direitos sociais, né? Leis trabalhistas. Enfim, então, o governo provisório, que vai de 30 a 34, né? Nesse momento o país não tem uma constituição e, e não tem uma eleição para escolher o presidente nesse período aí de 4 anos, vai ser
implementado várias medidas, vai ser implementada a agenda, né? Uma boa parte da agenda da Aliança Liberal, né? Uma reforma eleitoral, direitos trabalhistas, né? O grosso da legislação trabalhista da Era Vargas vai ser dessa época, né? Criação de Ministério do Trabalho, Ministério da Saúde e Educação, né? Então vai ser uma mudança significativa. Nesse período, você vai ter uma reação política, principalmente de qual estado? Qual? São Paulo. São Paulo vai perder muito com a Revolução de 30, né? São Paulo mandava antes de 30 e nesse período do governo provisório vai ficar uma situação bastante subordinada, assim, tipo, o governo federal, por exemplo, escolheu interventores para São Paulo que não eram paulistas, era um escândalo para aqueles caras lá, né? E eles tinham medo que o Vargas se eternizasse no poder, entendeu? Não tem uma constituição, não tem eleição, e é só protelando, e ficava naquele medo, assim, será que vai ter ditadura e tal, né? Será que Vargas é autoritário? Vargas não era um democrata, né, assim, também, né? Mas democracia é uma parada meio... Tem que botar também no seu contexto, né? E naquele contexto ali, é difícil você achar um lugar no mundo que era uma democracia, né? Mas, enfim, você vai ter uma guerra, então, mesmo, entre São Paulo e o governo federal. Os paulistas vão chamar de Revolução Constitucionalista de 32, porque vai ocorrer essa guerra entre São Paulo e o governo federal, vai acontecer em 32. Vai durar 3 meses. São Paulo vai lá, forma um exército, a base do seu exército era a Força Pública de São Paulo, que era a polícia militar da época, né? Eles conseguem lá uns aviões e tal, conseguem converter algumas fábricas para construir, para fabricar munições, né, e tal. Mas só que, claro, o governo federal tinha mais força, mas tinha uma tropa maior, então São Paulo acabou perdendo, né? Foi uma guerra assim tão intensa, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eles tocavam uns tiros ali na fronteira, ali, São Paulo e Minas e tal. Ali também, entre Paraná e São Paulo, trocavam as balas ali e tal. Morreu gente, claro, obviamente. Mas é aquela coisa, é uma situação que o São Paulo era importante demais, né? Então você não podia simplesmente chegar e arrasar São Paulo, tacar sal na terra e nada nasce de novo. Não podia ser assim, né, gente? São Paulo era importante, né, é um estado muito importante. Então fez um acordo ali, né? São Paulo aceitava a derrota e tal, e o governo federal, Vargas, prometeu que a partir dali ia acelerar o processo de constitucionalização, né, e tal. E vai ter a Constituição em 34, né? Vai ter eleição indireta que ele vai ser escolhido como presidente. E aí você tem o governo constitucional, que é de 34 a 37. Então, sempre lembrando, gente, que essa era Vargas é dividida em 3 partes, tá? A primeira parte é governo provisório, 30 a 34, porque, né, já falei com vocês, né, o governo era provisório, à espera de uma eleição, e também à espera de elaborar uma Constituição. E isso é feito em 34. 34 e 37 vai ser um governo constitucional, porque vai ter uma Constituição de caráter mais liberal-democrático, que vai incorporar as mudanças feitas pelo governo provisório, tá? Que vai limitar o poder do Vargas e tal. O Vargas não vai ser um cara muito a favor dessa Constituição, não vai gostar dessa Constituição, né? Tô falando, o Vargas não era um cara muito democrático, né? Entre 37 e 45 você vai ter o Estado Novo, que vai ser a ditadura, né? Aí vai ser o Vargas como ditador. Então, nesse governo constitucional, gente, você vai ter a Constituição, mas também vai ser um período marcado pelo estado de exceção, assim, não vai ser um período essencialmente democrático, entendeu? Assim, tipo,
vai ter momentos que o governo vai governar com instrumentos de exceção, né, como a questão do estado de guerra. Primeiro foi o estado de sítio, depois o estado de guerra, né, que permite ao governo investigar, prender qualquer um, né, qualquer um. O cara parecer comunista, pum, prende. Você não pode fazer isso hoje, né? Naquela época se fazia, mesmo com uma constituição. Mas por que assim vai ser um período tão conturbado, né? Assim, politicamente meio instável, né? Porque há um, há um, um conflito, né? Assim, uma tensão, né? Tem a questão do contexto internacional, né? A gente tem que lembrar que os anos 30 vai ser uma década de extremismos, né? Vai ter o fascismo, o nazismo na Europa, né? Você tem o comunismo na União Soviética, então essas coisas têm influência aqui no Brasil, né? O fascismo, por exemplo, tem uma influência clara, né? Um movimento chamado perdão, não é Aliança, é Ação Integralista Brasileira, né? Vai ser um movimento político fascista de fato mesmo, né? É uns carinha que tudo de camisa verde, com uma, uma coisa aqui no braço, né? Uma abraçadeira assim, com a letra sigma, que em grego significava soma, né? É a letra S lá do alfabeto grego. E era ultranacionalista, fascista, culto ao líder, né? No caso, o líder deles era o Plínio Salgado. E valores tradicionais, né? Tinha uma coisa muito do catolicismo também ali, né? Eles pegavam nessas ideias. Não quer dizer que o catolicismo fosse fascista, não, né? Não é isso. Os caras se apropriavam desses valores tradicionais católicos para elaborar a ideologia deles, né? E em confronto com a Ação Integralista Brasileira, com a IB, você tinha a ANL, que era um grupamento mais heterogêneo, né, de esquerda, com programa anti-imperialista, defesa de que as riquezas nacionais fossem propriedade da nação brasileira, né? E que naquela época você tem que pensar que você tinha muitos empreendimentos que pertenciam ao capital estrangeiro, né? Assim, as companhias de luz, companhias de telefone, né? Assim, eram empresas, eram pertencentes a empresas internacionais, né? Então, por isso esse discurso era forte. E defendia também a reforma agrária também, que era uma questão muito importante que não foi resolvida naquela época e até hoje não foi resolvida plenamente, né? Bem, a AIB, a Ação Integralista Brasileira e a ANL saiu numa porrada aí direto, né? Assim, briga de rua mesmo. Tinha até morte, tiro. E assim, o Vargas, gente, o governo. A gente tem que pensar o seguinte: o Vargas era um. Para ele, mais importante era a ordem, entendeu? Estabelecer ali assim, tipo. Questão do bem-estar comum, né? Assim, melhorar a condição de vida dos trabalhadores, tinha isso, né? Claramente, né? Para evitar que os trabalhadores se radicalizassem, né? Defensor do progresso, né? Desenvolvimento econômico com ordem, né? Aquele lema da bandeira nacional lá, ordem e progresso, é positivista. E o Vargas vem dessa tradição positivista, né? Ordem e progresso. O progresso na ordem, podemos colocar assim, né? E para ele era um horror assim ter essa essa violência política, apesar de que ele era seria mais favorável a IB, mas também não curtia tanto não, assim, mas entre a IB e a ANL era mais a IB, perseguia mais a ANL, Aliança Nacional Libertadora, porque tinha os comunistas ali. E o governo Vargas tinha muito anticomunismo, tá? Bastante mesmo.
Quando eu falo Vargas, gente, eu falo do governo Vargas, tá? Assim, não só a pessoa do Vargas, mas o governo dele, né? O governo Vargas também era uma coisa meio heterogênea também, né? Você tinha de fascistas até comunistas, assim, dentro do governo dele. Enfim, é, em 35 vai ter um acontecimento significativo que é a intentona comunista. Vai ser a tentativa de tomada do poder pelos comunistas, né? Liderados pelo Luiz Carlos Prestes. Vai ser um fracasso, vai fracassar, né? O, vai ser facilmente debelada essa sublevação comunista e vai servir como pretexto, né, para o governo adotar medidas autoritárias mesmo, como falei com vocês, né, lei de segurança nacional, estado de guerra, né, vai prender gente adoidada, assim, mesmo tendo mesmo o país funcionando num regime constitucional democrático, né, assim, a Constituição era liberal democrática, mas é, já estava num ambiente ali autoritário, né? Então, chegamos então ao Estado Novo, que vai ser o período de ditadura, né? O Estado Novo foi um autogolpe, né? O golpe do Estado Novo foi um autogolpe, assim, o Vargas estava no poder, deu um golpe para ele ser o ditador o ditador, né? O ditador durante o Estado Novo. Vai ser talvez o período mais autoritário, né? Porque assim, o Congresso não vai funcionar, é, extinção de partidos políticos, suspensão de eleição, não vai ter nenhuma eleição, nada, zero. Né? Tudo suspenso. O governo vai nomear interventores para os estados, para as prefeituras, né? E vai centralizar muitas decisões, assim, vai ser um pequeno corpo técnico tomando decisões, Vargas governando por decreto, né? Sem responder a ninguém. Censura, prisão e muita propaganda, né? Porque assim, você tem a censura, a proibição. A censura no Estado Novo era bem pesada mesmo, assim, tipo, chegava no jornal e não pode, recolhe tudo, entendeu? Era bem assim, né? E mas também, por outro lado, você também tinha propaganda, né? Então, tipo, você tinha a censura, mas você também tinha a propaganda para legitimar o regime, né? Então, você botou Vargas ali na figura central, né? Assim, aquela coisa muito verde e amarelo, né? Muito nacionalismo, né? Muito nacionalismo mesmo. Perdão. Tem essa coisa também de colocar Vargas como o buscar o apoio dos trabalhadores, né, para a figura do Vargas, né, assim, tipo, Vargas como o pai que concede concedeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores e tal, ele concedeu, ele deu, né, e se ele deu, então em troca os trabalhadores deveriam dar apoio para ele, né, assim, essa é a ideia, né. Então você vai ter esse período que vai ser bem autoritário mesmo, né? E, bem, em 39 você vai ter o começo da Segunda Guerra Mundial, né? E o Brasil, como é que ele vai se colocar no conflito, né? Você tinha ali uma galera, principalmente do exército, que era bastante bem pró-fascista mesmo, sabe? O pessoal que queria que o Brasil apoiasse a Alemanha e a Itália. Aí era o caso, por exemplo, do, do, do Góes Monteiro e do Dutra, que eram os dois principais generais ali, né, comandantes militares. Você também tinha uma ala do governo que queria que o Brasil apoiasse os Estados Unidos. Principalmente o Graça Aranha. O Graça Aranha.
Garcia Aranha não. Enfim, principalmente ele. É, o Vargas, ele era muito pragmático, né? Então, assim, tipo, ele ia aonde dava mais vantagem, explorava, né, a disputa ali entre os aliados versus as potências do eixo, né? Ele tentava arrancar ali alguma vantagem. Né? Ele era, sobretudo, pragmático, tá? Política externa, então, ele era muito pragmático mesmo, né? E antes da guerra, o Brasil era um importante parceiro econômico da Alemanha, tem que ser sempre lembrado disso. Né? Só que aí os Estados Unidos fizeram pressão e também ofereceram vantagens, né? Tipo, Vargas queria que se construísse uma grande siderúrgica nacional, né? E os Estados Unidos bancaram. E começou a ser construída a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, que funciona até hoje, né? Lá na cidade de Volta Redonda, produz aço e tal. E o Brasil entra após os Estados Unidos, se alinha aos Estados Unidos, né? Os alemães ainda vão facilitar a decisão de Vargas, né? Bombardeando navios mercantes brasileiros na costa do Brasil. E com isso, o Vargas declara guerra à Alemanha. Né? E vai ser montada uma força expedicionária brasileira, a FEB, né? Que vai ser enviada para a Europa. 25 mil homens, né? O exército brasileiro. Assim, a gente fica rindo, brasileiro foi lá passar vergonha na Europa. Não, gente. Os soldados da FEB foram bastante corajosos mesmo, sabe? Tipo, porque eles não estavam preparados, gente. O exército brasileiro realmente era muito mal treinado. Os soldados brasileiros eram mal nutridos, tinham problema de saúde, né? Os americanos, assim, tipo, ajudaram bastante no treinamento, né? Aí era difícil você encontrar um soldado brasileiro com todos os dentes, né? Assim, tinha muito problema de dente, assim, de dentário, né? Então, das, por exemplo, da primeira tropa que foi lá para a Europa, foram 5 mil homens. Foram extraídos 25 mil dentes, sabe? Tipo, em média, vão extrair 5 dentes, sabe? Tipo, dente pra cacete, cara, em média. Né? Teve gente lá que tava com a boca toda podre, arrancou e botou na dentadura, sabe? Galera com verminose, baixo do peso. Imagina, né? E isso assim, tipo, quando você escolhe quando você faz a seleção, né, você tenta escolher os caras mais fortes, né? Esses eram os mais fortes que eles acharam, sabe? Mas assim, essa galera foi lá e lutou, né? Foram 25 mil, acho que cerca de. Eu não sei quantos que morreram. Né? De cabeça não tenho, mas foram. Mas foi mais de 1.000, com certeza. Né? Teve a questão do frio. Pô, encarar um exército alemão já calejado na guerra, imagina. Uma coisa bem difícil mesmo, né? Então, é, o Brasil vai lutar ao lado dos aliados, né? Que dos aliados vai ter ali a Inglaterra e Estados Unidos, que são democracias, né? E vai ter aquela contradição. Então o Brasil vai lutar ao lado das democracias, mas vai ser uma ditadura, né? E muita gente percebeu essa contradição, né? E essa contradição foi explorada, né? Então, tipo, você vai ter movimentos já no interior da sociedade brasileira em favor da, da democratização do país, né? E em 45 vai ser com o fim da guerra, né? Com a vitória das democracias, você vai ter é, o fim do Estado Novo, né? O Vargas vai dar início ao processo de democratização, né? E também há também todo um esgotamento da ditadura, né? Assim, tipo, é complicado você também, assim, se ter um governo tão
autoritário e centralizador em 8 anos, assim, tipo, cansa as pessoas mesmo, sabe? E esse período da guerra foi um período de restrições também, né? Faltava muitas coisas, tinha a carestia, a carência, a escassez, né, de muitos produtos. Inclusive em 42 teve uma greve, né? Uma greve que era completamente proibida mesmo, né? Assim, e teve uma greve, o Vargas teve que enfrentar uma greve, né? Em 42, né? Então, tipo, a vida das pessoas não foi tão fácil, né? Nesse período, apesar de o Brasil ter, apesar de o Brasil estar crescendo, a sua indústria e tal, mas não foi um período fácil não para as pessoas. E acaba que em 45 a ditadura já estava desgastada, você tinha movimentos na sociedade pelo fim da ditadura, você tinha também um contexto internacional que favorecia o fim da ditadura, ainda mais a ditadura do tipo, né, varguista, e, e os militares vão tirar o apoio ao governo, e isso vai facilitar a deposição de Vargas em 45. Mas é importante lembrar que a figura do Vargas continua muito importante. Assim, tipo, o Vargas ele vai se candidatar a senador e vai ganhar em 7 estados, né? Porque naquela época podia o cara se candidatar a todos os estados possíveis e podia ser eleito em qualquer estado lá e tal. Ele foi eleito em 7, né? Mas ele escolheu o Rio Grande do Sul, obviamente, porque ele era de lá. Então o Estado Novo estava desgastado, mas a figura do Vargas não. Tá? Tanto é que em 40 ele ajuda a eleger o primeiro presidente do período democrático, que vai ser o Dutra, né? Que o Dutra não era nada, né? Não tinha carisma nenhum. O Vargas joga seu peso para que o Dutra vencesse e ele volta como presidente em 50. Tá? Então, isso, tá, gente? É, a aula foi até um pouquinho mais longa que eu estava prevendo, né? Mas acho que foi legal. Acho que deu para falar, para tratar bem assim desse tema, tá bom? Grande abraço.